Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse tempo de comunhão e adoração entre o teu povo. E queremos te pedir, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dê a compreensão exata da tua palavra, que todos nós aqui possamos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, através da tua santa e poderosa palavra, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode se assentar. Muito bem, meus irmãos, nós estamos caminhando com a nossa série na primeira carta de João, e como vocês sabem, já não é mais nenhuma novidade, porque eu já perdi as contas, mas eu acho que já passou dos 10 estudos. Bom, nós estamos estudando a primeira carta de João, e a gente já talvez passou, não sei quantos domingos. Jujuca, quantos domingos a gente já fez esse estudo aqui? 5. Então já passamos do 10º. Então já passamos aí do 10º estudo, e não é novidade mais para ninguém, né? Nós começamos a falar sobre isso, ou sobre a primeira carta de João, a perspectiva, o recorte teológico que nós fazemos nessa primeira carta, é que nós devemos olhar para cima, né? Eu sei, a nossa cultura nos incentiva diariamente a não fazermos isso. A nossa cultura nos incentiva, a sociedade secular que nós estamos inseridos, e nós fazemos parte dessa cultura, nós não estamos alheios a ela, essa cultura nos incentiva a todo tempo a ter os nossos olhos simplesmente fixos nos nossos dilemas, nos nossos problemas, nas nossas lutas diárias. Então a nossa cultura, ela cria uma tensão, mais ou menos, eu diria, em termos teológicos, ela cria uma tensão escatológica. Não tem uma perspectiva eterna, porque o importante é o aqui e agora. A nossa cultura faz isso, cria essa tensão escatológica. E qual que é essa tensão escatológica? Não tenha nenhuma perspectiva eterna. Não olhe para a eternidade, porque afinal de contas, os seus problemas, eles se resumem neste momento da história. Os seus dilemas têm a ver com o que você está passando agora. Então, coloque os seus olhos somente no momento em qual você está inserido. O grande problema da gente focar demais o nosso momento e não termos uma visão mais ampla da história é que ao focarmos o nosso momento, ao termos os nossos olhos simplesmente voltados para aquele lugar de desespero, às vezes, nós podemos entrar em uma profunda depressão. Porque nós não conseguimos encontrar alternativa, ou alternativas dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós não encontramos as nossas respostas. E uma das coisas mais sábias que as Sagradas Escrituras nos ensinam é que nós devemos nos afastar às vezes. Nós devemos parar, olhar para o todo daquilo que nós estamos passando e percebermos a grandeza do Senhor. E isso é viver com uma perspectiva eterna. É você não se alienar dos problemas, não você fugir dos problemas. Porque, afinal de contas, uma boa espiritualidade não tem a ver com uma utopia, ou muito mesmo, como diz o Karl Marx, como um ópio, como uma distração dos problemas. Não tem a ver com isso. Uma boa espiritualidade faz com que você enfrente os problemas de verdade, olhando para eles, mas com uma perspectiva de esperança. Olhando e entendendo que Deus está cuidando de você em cima ou acima de qualquer circunstância que você está passando. Bom, como que João faz isso com a igreja que ele está pastoreando? Ele faz isso com essa igreja ensinando 3 verdades ou ensinando um tripé teológico. A primeira coisa que João diz à sua igreja é: creia corretamente em Cristo Jesus. Creia corretamente em Cristo Jesus. Uma das coisas que nós precisamos aprender na nossa espiritualidade cristã reformada é que nós precisamos crer corretamente em Cristo Jesus. Porque, veja só, existe na nossa sociedade muitas confissões a respeito de quem é o Cristo.
Isso sempre existiu. Se você folheia os evangelhos, você vai perceber que o próprio Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. E quando os discípulos respondem essa pergunta, Jesus pergunta a eles: o que essas pessoas dizem quem eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas que ressurgiu, outros dizem que você é Elias. E perceba, existem várias confissões a respeito de quem talvez seja o Cristo. Mas somente uma confissão é verdadeira a respeito do Cristo. Então faz diferença você entender corretamente quem é Jesus. Você precisa responder isso. A sua cristologia, aquilo que nós chamamos na teologia de cristologia, a sua cristologia, aquilo que você crê a respeito de Cristo Jesus, precisa estar correto. Porque se isso não estiver correto, toda a sua cosmovisão ficará distorcida. Então João, ele ensina isso a essa igreja. Uma outra coisa que João vai falar para a igreja que ele está escrevendo é o seguinte: olha, vocês precisam crer da maneira correta, mas também vocês precisam colocar a sua crença, aquilo que vocês creem, em prática. Ou seja, vocês precisam obedecer aquilo que vocês estão ouvindo a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Então veja só, a espiritualidade cristã, ela não é uma espiritualidade onde você ouve bons conselhos, ou é uma espiritualidade de sabedoria. Existe sabedoria. Não, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade com os pés no chão, onde você vai praticar aquilo que você ouviu a respeito de Cristo Jesus. Você vai ter que colocar isso em prática. Caso contrário, você não terá uma boa espiritualidade. Caso contrário, a sua espiritualidade não será saudável. E tanto a sua crença quanto a sua obediência, elas precisam estar envolvidas por amor. E se você prestar atenção naquilo que João está escrevendo o tempo todo à sua igreja, ele está falando: bom, creia corretamente, obedeça corretamente, mas isso tudo com amor. Porque veja, se você crê corretamente, se você obedece corretamente, um dos grandes perigos que você corre, às vezes, se faltar o amor, é você se tornar um religioso. É você se tornar um fariseu. É aquilo subir de tal forma na sua cabeça, você se achar tão melhor do que os outros, e você não conseguir olhar para os outros com empatia, com amor, com graça, com misericórdia. Então, João está dizendo o seguinte: olha, você precisa crer, você precisa obedecer e você precisa amar o seu próximo em tudo isso. Em tudo isso, o amor deve estar envolvido. Bom, por que eu comecei a nossa reflexão hoje pela manhã com o tripé teológico de João na sua carta? Porque hoje pela manhã eu gostaria de quebrar um pouco daquilo que existe na nossa sociedade do politicamente correto. Eu não sei se você já ouviu esse termo, eu não sei se você já estudou esse termo. Infelizmente, é uma das áreas que eu gosto, cosmovisão, é uma das áreas que eu mais estudo dentro do meu ministério, cosmovisão, por causa da minha pós-graduação em pregação. Mas eu não vou ter tempo, eu não terei tempo, e eu não terei esse disparate da gente ficar falando sobre politicamente correto e como isso influencia nas nossas decisões diárias. Como essa cultura do politicamente correto tem contaminado a forma com que nós educamos os nossos filhos, a forma com que nós trabalhamos na nossa sociedade, a forma com que nós vivenciamos a nossa espiritualidade. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas dificuldades que eu encontro nessa ideologia ou nessa filosofia do politicamente correto. Mas antes disso, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versos de 1 a 6. Lembrando que nós estamos estudando expositivamente a primeira carta de João.
1 João capítulo 4, versos de 1 a 6, diz o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bom, veja só. Uma das coisas que vocês sabem, nós começamos essa série falando muito sobre o filme que foi lançado do Netflix, aquele Não Olhe Para Cima, né? Como uma forma, e esse filme é uma sátira, né? Eu recomendo, e se você ainda não assistiu, eu acho que você deveria assistir. Ele faz uma crítica à nossa sociedade, em todos os seus aspectos, em todos os seus espectros. E uma das críticas que eu concordo, muito interessante, que o filme faz, é a crítica quando ele vai falar das grandes big techs, daqueles conglomerados de tecnologia que muitas vezes nós não percebemos, mas eles estão tomando conta das nossas vidas. E como eles fazem isso? Eles fazem isso a partir de um personagem, ou talvez o personagem mais controverso, na minha opinião, quando eu assisti o filme, o personagem Peter Stirhel. Eu não sei se é esse o sobrenome dele, mas é assim que eu vou pronunciar. Ele é interpretado pelo ator Mark Rylance. E ele é uma mistura de Steve Jobs, o CEO falecido da Apple, de Mark Zuckerberg, o CEO do Meta, o antigo Facebook, de Elon Musk, o CEO da Tesla, e de Jeff Bezos, o CEO da Amazon. Esse personagem, ele está com todas com essas pessoas, né, da nossa realidade. Ele faz uma crítica a esses bilionários, muitas vezes excêntricos, com síndrome de Messias. E aqui está uma das grandes coisas dessas big techs. Essas big techs, esses bilionários que comandam o mundo da tecnologia. Por exemplo, o Mark Zuckerberg, ele tem todos os seus dados. Eu não sei se você sabe disso. Não, se você é um assinante do Instagram, se você é alguém que usa Facebook, ou mesmo usa o WhatsApp, perceba, essas 3 empresas fazem parte do conglomerado do Mark Zuckerberg. Ele é dono dessas 3 empresas. Quem usa aqui o Facebook? Pode levantar a mão, eu sou um pecador, eu uso aqui o Facebook. Quem usa aqui o Instagram? E o WhatsApp? Perceberam? Você está à mercê de uma só pessoa, de uma só empresa. E esse cara, através do seu sistema de inteligência artificial, ele sabe quais são as compras que você faz, ele sabe quais são os sites que você visita, ele consegue reconhecer a localização do seu celular, quais são os restaurantes que você frequenta. Eu não sei se você já teve essa experiência, conversando com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu filho, à mesa do almoço, e falando assim, poxa, eu preciso comprar um caderno novo, eu preciso comprar um rádio, eu preciso comprar, sei lá, uma camisa. E quando você abre a rede social, a primeira propaganda que tem lá é a propaganda daquilo que você precisa. Por quê? Porque ele te ouve. Ele te ouve.
Não sei se você sabe disso, mas você precisa desabilitar o seu celular para ele não te ouvir. Porque ele te ouve. Faça isso, perceba, você fala de algo e a primeira propaganda que aparece nas redes sociais é aquilo que não é por acaso. Não é por acaso. E isso aqui não é teoria da conspiração. Isso de fato está acontecendo. Qual é o grande problema disso na nossa cultura? São homens bilionários que influenciam as pessoas e querem ditar aquilo que é o melhor para a nossa sociedade. Diante disso, o que vale é o que eles estão dizendo. Perceba, dentro das redes sociais tem uma cultura do cancelamento. Se você pensar um pouquinho diferente daquilo que nós chamamos de politicamente correto, você é cancelado, você está fora, você é riscado. E isso aqui tem uma síndrome de Messias, ou uma síndrome messiânica. Eles sabem o que é melhor para você e você não pode opinar. Você não pode opinar, porque eles sabem qual é a melhor camisa para você, eles sabem qual é a melhor ideia, qual é o melhor tratamento de saúde, eles sabem tudo. E eles determinam tudo. E se você pensar fora da caixa, aquilo que você pensou, aquilo que você disse, aquilo que você falou, pode ser automaticamente excluído. Ou, como eles fazem, minimizam o alcance, para que as pessoas não saibam o que você está pensando. O grande problema é que esses falsos messias, eles têm falsas promessas de redenção. Falsas promessas de redenção. Eu estava assistindo uma reportagem na CNN. Eu sei, a fonte é duvidosa, mas eu estava assistindo uma reportagem na CNN e a pessoa dizia o seguinte: nós estamos cansados da questão da ciência. A sociedade se cansou com a ciência. E por que a sociedade se cansou com a ciência? Porque ela transformou a ciência em algo exato, em algo onde não existe erros, em uma redenção messiânica. Qual que é a redenção messiânica que foi nos prometida? Se todo mundo se vacinar, estamos livres dessa pandemia. Pergunta, é verdade? Eu não estou pregando, já falei aqui para vocês, eu estou com o meu ciclo vacinal completo. Não estou pregando contra. Eu só estou pensando diferente. Eu acho que você precisa se cuidar. Eu acho que você precisa ouvir o seu médico. Eu acho que você precisa se vacinar. No entanto, você precisa pensar. E o fato de pensar, e o fato de você ter uma mente crítica, te leva ao confronto daquilo que eu comecei falando para vocês, do politicamente correto. Qual é o problema do politicamente correto na nossa sociedade? O politicamente correto é uma forma sofisticada de hipocrisia, filosoficamente fundamentada, aonde o relativismo distorce a epistemologia, ou seja, o fundamento de todas as coisas. A epistemologia é o estudo dos fundamentos, é o estudo dos alicerces. O que o relativismo politicamente correto diz? Não existem verdades. A verdade é sua. Existe a sua verdade, existe o seu sentimento, existe aquilo que você, a sua visão, o seu espectro, aquilo que você entende ser o certo. Que para nós é muito agradável. Porém, perceba, dá para a gente viver em sociedade com cada um tendo a sua verdade? Sem termos fundamentos nenhum? Sem termos a noção de certo ou errado? De virtude ou não virtude?
Quando você faz a crítica à epistemologia de maneira desenfreada, você retira todos os fundamentos e você perde a noção de certo e errado. Logo, você perde a noção daquilo que é moral e daquilo que é imoral. Vou dar um exemplo para vocês. Pedofilia é moral ou imoral? Vamos, gente. Mas no politicamente correto, depende. Juízes da Suprema Corte Brasileira já defendem a não criminalização da pedofilia. Por quê? Eles estão questionando o quê? Os fundamentos. Quando você questiona os fundamentos, não porque os fundamentos não podem ser questionados, eles até devem ser questionados. Mas quando você questiona um fundamento, você precisa ter algo para colocar no lugar. O grande problema da pós-modernidade e do relativismo do politicamente correto é que ele questiona o fundamento e não coloca absolutamente nada no lugar. Você perde a noção de certo e errado. Logo, aquilo que era culturalmente aceito deixa de ser aceito e a nossa sociedade vira um caos. Deixa eu mostrar isso para vocês dentro da teologia. Eu gostaria de... Eu não vou falar o autor da frase, mas eu vou dizer para vocês. Ele é um pastor brasileiro e famosinho aí nas redes sociais. Ele disse o seguinte: se eu tivesse a menor desconfiança que Deus, antes de criar a humanidade, preparou um lugar de tortura eterna para quem o desobedecesse, e sendo onisciente, sabendo de tudo isso, não só criou, como predestinou a perdição desses, eu desprezaria este ser com todas as minhas forças. Vocês entenderam o que eu li? Então vou dizer para vocês o que ele está falando aqui. Se eu tivesse, o pastor falando, a menor desconfiança que Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano, aquele que está fora do tempo, que ele está longe da nossa realidade atemporal, porque Deus ele é atemporal, antes de criar a humanidade, preparou um lugar de tortura eterna, ou seja, um inferno, para algumas pessoas, ou para quem desobedecesse. E ele, sendo onisciente, ou seja, ele conhecendo todas as coisas, sabendo de tudo isso que aconteceria, não só criou o inferno, mas também predestinou algumas pessoas para a perdição. Esse pastor diz o seguinte: eu desprezaria este Deus. Deixa eu colocar isso para vocês. O inferno é uma realidade bíblica? Sim ou não? A onisciência de Deus é uma verdade bíblica? Deus está fora do nosso tempo, do nosso cronos, do tempo que nós conhecemos como tempo da morte. Deus está fora. Deus ele é atemporal. Ele controla todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. O que esse pastor está dizendo? Que esse Deus precisa ser desprezado. Ele está questionando o quê? Os fundamentos. Agora veja só. Até parece bonito. Eu não quero um inferno. Mas qual é então o tamanho do Deus que esse pastor nos apresenta? Vamos lá, tira a soberania de Deus. Tira a sua onipresença. Retire dele também a sua onisciência. Coloque ele no nosso tempo.
Que tipo de Deus esse pastor está nos apresentando? Que tipo de Deus esse pastor está nos apresentando? Um Deus da mitologia grega. Um Deus que não é o Deus das Sagradas Escrituras. Perceberam? Olha só, olha o que ele está fazendo. E isso tudo por quê? Porque o politicamente correto diz o seguinte. Diz que Deus, ele é simplesmente amor. E nele não existe justiça. Mas para pensar. Se nós retirarmos um atributo de justiça de Deus, nós estamos tirando um atributo da nossa própria sociedade. Porque tudo que existe de bom na nossa sociedade é um espelho daquilo que Deus fez na eternidade. Então, aquilo que Deus fez na eternidade, como espelho da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor para com a humanidade, é refletido na nossa sociedade. Se nós retiramos de Deus a justiça, o que sobra para a nossa sociedade? Caos. E a pós-modernidade, como diria Nietzsche, é uma caminhada para onde? Para o caos. Porque você retirou os fundamentos. Bom, o que João então está fazendo? João está dizendo o seguinte, no texto que nós lemos: construa bons fundamentos. E o primeiro conselho que João vai dar para a gente é o seguinte: crie uma mente crítica com as lentes da cosmovisão cristã. Crie uma mente crítica. Você precisa ter uma mente crítica. Você precisa olhar para as coisas e discernir. Você está ouvindo a minha pregação? Eu quero dizer, você está ouvindo aquilo que eu estou pregando? Você precisa, talvez, depois reouvir isso lá no nosso sistema de podcast e perguntar, será que isso que o Wellington disse é de fato verdade? Será que isso que ele está pregando condiz com as Sagradas Escrituras? Porque veja o que João diz no primeiro versículo do capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Veja, o texto nos alerta, não creiam em qualquer espírito. E isso nos dá pelo menos 3 alternativas. Tanto creiam, a palavra creiam, quanto a palavra examinar, que está no versículo, vocês precisam crer, vocês não devem crer, e vocês devem examinar. São imperativos que exigem uma ação de vigilância contínua. O que João está dizendo? Você precisa ter uma vigilância contínua, uma mente crítica. A pessoa que tem uma mente crítica, ele está ouvindo e ele está vigilante com aquilo que ele está ouvindo. Uma segunda coisa é que a palavra examine, que na NVI aí está traduzida como, na revista atualizada, está traduzida como provai, carrega a ideia de submeter algo a um exame rigoroso para descobrir a sua autenticidade. Então, se você está ouvindo uma preleção, se você está ouvindo uma palestra, se você está ouvindo uma aula na universidade, como que você deve ouvir essa aula? Com uma mente crítica. Com uma mente crítica. Examinando. Ao invés de você mergulhar de cabeça, porque muitas vezes, qual é o nosso erro? Nós atribuímos autoridade a quem não tem autoridade. Isso é um erro. Quem tem autoridade numa comunidade cristã reformada é as Sagradas Escrituras. Ah, mas é autoridade do conselho, é uma autoridade administrativa. Tanto que no nosso organograma eclesiástico, se o conselho, se o pastor pregar algo, falar algo contra as Sagradas Escrituras, o conselho e o pastor são passíveis de disciplina. Por quê? Porque a última autoridade é de quem?
é das Sagradas Escrituras, mas nós atribuímos uma autoridade cega às pessoas. Nós não fazemos isso somente na igreja. Nós fazemos muitas vezes isso na faculdade. Aquele professor tem autoridade. Por quê? Porque ele tem mestrado, doutorado. Quer dizer, então, que agora ele é o suprassumo da sapiência universal de todas as verdades? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Essa pessoa precisa ser criticada. Mas isso não tem somente a ver com a nossa faculdade, com aquilo que nós ouvimos na igreja, mas nos filmes que nós assistimos. Não existe comunicação mais poderosa do que a sétima arte. O cinema. Quem aqui já chorou em filme? Eu já chorei em filme. Eu choro em filme dos Vingadores, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, eu choro no filme dos... Eu choro repetidamente no filme dos Vingadores. Posso assistir 10 vezes, mas eu choro. Por que você chora? Porque aquilo não mexe simplesmente com o seu conhecimento. Não está passando apenas uma informação. Ele está passando sentimentos. Verdades que são subjetivas a você. E se você estiver desarmado, se a sua mente não estiver atenta, você vai aceitar aquilo como algo absoluto para você. Perceba então o que João está dizendo. Ele fala assim, olha, quando você ouvir qualquer coisa, de qualquer lugar, você precisa ouvir isso de maneira crítica. Crítica. Ainda a gente pode ter uma terceira lição. Tanto o crer quanto o examinar estão no plural. O texto, os verbos estão no plural. Esta é uma responsabilidade, perceba, não de uma pessoa, mas é uma responsabilidade de toda a comunidade. Veja só coisa interessante. O que João está dizendo aqui? João está dizendo o seguinte, o porquê é importante a gente viver em comunidade. Por que é importante? Não somente, existe um aspecto, gente, existe um aspecto dentro da comunhão dos santos, da comunidade cristã, que é o aspecto sacramental do ensino. E sabe como ele se desenvolve? Esse aspecto sacramental da comunidade do ensino? É depois desse culto aqui, você ir almoçar lá com o Guilherme, ou convidar o pastor Guilherme para almoçar na sua casa. Ele está aceitando convites para hoje, né? Então se você quiser convidá-lo, você pode convidá-lo, e depois do culto você fala assim, pastor Guilherme, deixa eu falar com você, aquilo que o pastor Wellington disse, será que é verdade? E daí o Guilherme fala assim, poxa, você sabe que eu estou com dúvida daquilo que o Wellington disse? Né? Ele é até gente boa, mas eu estou com meia dúvida daquilo que ele disse. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Bíblia, vamos abrir e juntos vamos descobrir a verdade? Isso, eles não estão falando mal do sermão, tipo, nossa, o pastor Wellington demorou hoje, viu? Ele vai chegar até às 11h30, porque ele está no primeiro ponto. Ele não está falando mal, ele está falando assim, não, vamos examinar a verdade, mas vamos fazer isso juntos. E precisa ser feito de maneira junta, orgânica, organizada dentro da comunidade. Quando nós estamos em comunidade, nós trocamos essa verdade, essa experiência de verdade. Então, por isso que João, ele coloca aqui essa realidade sacramental do ensino comunitário, da troca, da comunhão, de estarmos juntos, de aprendermos juntos, do sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os santos, que é uma das coisas mais basilares de uma igreja reformada. Todos nós aqui somos sacerdotes e temos livre acesso às Sagradas Escrituras e devemos olhar para essas Sagradas Escrituras e nos abraçarmos a essas Sagradas Escrituras. Ainda, esse versículo nos mostra uma outra realidade. Perceba o que diz a parte B dele. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos falsos profetas. A palavra no grego aqui é pseudo-profeta. É uma palavra só. Pseudo-profeta. João está dizendo que o pseudo-profeta prega ou ensina um pseudo-evangélico. Um pseudo-evangelho.
O pseudo-profeta, aquele que é falso, que é mentiroso, que é enganador, ele está ensinando um pseudo-evangelho. E aqui tem que ter um pouco de atenção, gente. Por quê? Aonde há verdade, a mentira está à espreita em segundo plano. Perceba uma coisa. Quando você planta uma verdade, sempre parece que a mentira está à espreita. Isso é uma verdade na igreja cristã. Os apóstolos estavam pregando Jesus Cristo, o Cristo encarnado e ressuscitado. Atrás desses apóstolos que pregavam o Cristo, que é morto na cruz para redimir os nossos pecados e trazer uma obra de redenção para as nossas vidas, atrás dessa pregação, você tinha pseudos profetas pregando que Jesus não veio em carne. Perceba só, isso acontece. Eles pegam uma verdade a respeito do Cristo e distorcem. Eles pegam uma verdade a respeito de Jesus e para Jesus se tornar mais palatável. Porque, vamos ser sinceros, existem palavras de Cristo que não são palatáveis na nossa cultura, não é verdade? Jesus Cristo, se tem uma virtude em Cristo Jesus, que nós deveríamos admirar entre tantas as virtudes que existem em Cristo Jesus, porque Ele é virtuoso em todos os aspectos, mas uma das virtudes que deve ser exaltada na cultura ao qual nós estamos vivendo é que Jesus Cristo não era politicamente correto. É que Jesus Cristo ele lutou contra essa ideia do politicamente correto. Ele saiu fora da caixa. Ele viveu fora do sistema. Ele desafiou o sistema até os limites. E os limites de desafiar o sistema foi a morte. E foi a morte de cruz. Por mim e por você, porque Jesus estava desafiando o sistema pecaminoso que nos envolve. Mas perceba que para tornar essa verdade de Cristo Jesus palatável à nossa sociedade, muitas vezes nós diminuímos o Evangelho. O pastor que eu li no começo aqui da mensagem, o que ele fez para transformar o Evangelho de Cristo palatável à sociedade? Não existe inferno. Há um tempo atrás, um pastor norte-americano chamado Rob Bell, ele lançou um livro chamado O Amor Vence. Que a conclusão do Rob Bell ao final era o seguinte: no final, todo mundo está salvo. Aquilo que Jesus disse sobre o lago de fogo e enxofre, sobre a segunda morte, sobre os tormentos, sobre ranger de dentes, era pegadinha do malandro. Era tudo pegadinha. Porque no final, todo mundo é salvo. Perceba, o que ele faz? Ele diminui o Evangelho de Cristo Jesus para que isso seja palatável à nossa sociedade. Só que ao diminuir o Evangelho de Cristo Jesus, você diminui aquele que enviou a mensagem. Você distorce as características daquele que envia a mensagem. E quando você distorce as características de Deus, você tira de Deus. Na verdade, você não tira não, mas você engana o seu próprio coração, porque Deus em nada é ferido sobre isso, mas você engana o seu próprio coração de que não, ok, está tudo bem o que você está fazendo. Está tudo bem. Agora veja, uma segunda verdade é que diante desse blá 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 cultural, faça a pergunta certa. Diante dessa fala, sabe, esse blá 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 que existe aí, cultural, falando a respeito de Jesus e quem é Jesus, porque, perceba, uma das coisas que mais, não sei se você já fez essa pesquisa, vai na Amazon, aproveita a parte boa do Jeff Bezos, vai na Amazon e coloca lá Jesus. E veja o mundaréu de livro que sai sobre a vida de Jesus.
Tem livro de tudo quanto... Tem livro de gente que crê em Jesus, tem livro de que não crê em Jesus, tem livro de tudo quanto é tipo de autor, de tudo quanto é tipo... Jesus é a personalidade mais vendável, vendida na história da humanidade. Jesus é a personalidade mais retratada em livro na história da humanidade. Existe lá Jesus, o maior psicólogo de todos, Jesus, o maior líder de todos, Jesus, o Jesus negro, tem várias. O Jesus histórico, tem vários livros refutando ou afirmando a divindade de Jesus em algum aspecto. Isso aí é blá, blá, blá cultural. Porque a gente precisa fazer a pergunta certa. E veja como isso é importante. Leslie Newbigin, no seu livro O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, ele diz o seguinte: o Evangelho é uma notícia do que aconteceu. O problema de comunicá-lo em uma sociedade pluralista é que ele simplesmente desaparece no oceano indiferenciado de informações. Ele representa uma opinião entre milhões de outras. Não pode ser a verdade, uma vez que em uma sociedade pluralista, a verdade não é uma, mas muitas. Pode ser verdade para você, mas não pode ser verdade para todos. Afirmar que é verdade para todo mundo é simplesmente, na nossa sociedade, arrogância. É permitido como uma opinião entre muitas. Perceberam a diminuição do Evangelho? O Evangelho não é mais a verdade, mas o Evangelho agora é uma opinião. Por isso que tem Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Por quê? Porque o Evangelho é uma opinião. O Evangelho Jesus é um modelo. E olha só o que o texto vai nos ensinar. Abre aí a Bíblia e veja o que o João está dizendo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Você pode reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Nós devemos transformar essa afirmação em uma pergunta. Isso que eu estou vendo e ouvindo glorifica a Cristo como Deus encarnado? É isso que João está dizendo. Olha, isso que você está vendo, isso que você está ouvindo, isso que está sendo demonstrado, ele glorifica a Jesus Cristo como Deus encarnado? Ou simplesmente não? Se não glorifica, perceba, esse espírito secular, esse espírito do nosso mundo, essa cultura ao qual nós estamos inseridos, é a cultura do anticristo. Mas o texto deixa bem claro. E por que isso? Veja a continuação do texto, no verso 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo. Não confessa Jesus como o quê? Como a sua integralidade. Jesus como profeta, como mestre, como sacerdote e como rei. Sabe qual que é o problema da nossa sociedade? E de muitos cristãos? É que eles gostam de uma faceta de Jesus. Jesus tem várias faces nos evangelhos. Basta você olhar. Jesus, em alguns momentos, ele é o perfeito profeta. E ele é profeta quando ele fala a verdade, quando ele entra no templo e chuta a mesa dos vendilhões, que transformaram a casa de Deus em uma casa de comércio. Ali Jesus, ele é o perfeito profeta. E essa é uma face de Cristo Jesus. Jesus, ele é mestre quando ele está no alto do monte ensinando os seus discípulos, falando dos princípios do reino de Deus e da ética do reino de Deus. Jesus, ele é sacerdote
quando ele intercede diante do Pai por nós em suas orações. Quando diante da necessidade de um povo, ele se coloca entre o povo e Deus como sacerdote. E pede para que os pães sejam multiplicados para matar a fome do povo. Esse é uma face de Jesus. Uma das faces que nós mais gostamos de Jesus é o Jesus compassivo. É aquele que abraça o pecador e ama de maneira extravagante. Mas essa também é uma face de Jesus. Uma das faces que mais detestamos de Jesus, e nós precisamos ser sinceros, é a face de que Jesus é Rei, Senhor de todas as coisas. De que Ele é o controlador da história. De que Ele é o ponto central da história. De que Ele é a medida de todas as coisas e não o homem. Essa é a face que nós detestamos, porque essa face de Jesus retira de nós, ou retira do homem o centro de todas as coisas. Porque veja, o que a sociedade pluralista pós-moderna faz? Você é a medida de todas as coisas. Você e as suas decisões e os seus achismos é aquilo que vale de fato. Então o que vale é o que você acha. Se você acha que Deus não criou todas as coisas, ok, é o meu achismo, olha que legal. Eu acho que não. Agora, se você acha, que legal, você acha que sim. Perceba, são os nossos achismos e nós ficamos presos nisso. A verdade é que Ele é o Rei, o Criador de todas as coisas. E perceba uma coisa, o que muda diante do seu achismo? Vamos, seja sincero, o que muda diante do seu achismo? Qual é o desencadeamento universal do seu achismo? Assim, não, eu acho que Deus não é o Criador de todas as coisas. Tá bom. Fala para mim, o que mudou? Fala para mim o que mudou. Você acha que escorreu uma lágrima do olho de Deus na eternidade porque você achou isso? Esse evangelho da autoajuda nos compromete tanto o evangelho de Cristo Jesus, que perceba, o evangelho da autoajuda parece assim, que você é o centro de Deus. Né? Deus é uma grande babá que está preocupado com você. Não que Deus não esteja, Deus está preocupado com você a todo tempo. Mas Deus não é a grande babá que está só preocupado com você. Deus é teu pai. E como pai, Deus disciplina os seus filhos. Como o bom pai que Ele é. Agora, perceba uma coisa. C.S. Lewis, ele lidou com esse mesmo problema no seu tempo na Inglaterra, e ele escreveu o seguinte, no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. De duas uma. Ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirma ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco, ou coisa pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então, poderá cair de joelhos aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole dele ter sido um grande mestre da moral. Um grande exemplo. Não. Pois ele não nos deixou alternativa. E nem tinha essa pretensão.
Perceba. Lewis está dizendo o seguinte: diante de Cristo Jesus, você não tem alternativa. Ou você declara que Ele é Senhor e Rei, e você abraça Ele em sua integralidade, ou você diz que Ele era louco. Porque não existe uma terceira opção. Aqui, nesse caso, não existe uma terceira via. Não existe. Não existe. Então, diante disso, a única coisa que você pode fazer é perguntar como Howard Marshall perguntou. Se uma pessoa afirma que crer em Jesus é apropriado perguntar: o seu Jesus é o Jesus verdadeiro dos evangelhos? O que você pensa a respeito sobre Jesus tem enormes consequências. Em um sentido real, determina tudo. Tudo o que você faz, da forma como você faz e do jeito que você faz. Diga o que você pensa sobre Jesus e eu lhe direi 95% do resto da sua teologia. Ele é o centro de toda a teologia, ele é o centro de toda a vida. Tudo isso irradia dele. Então, mais uma vez, eu gostaria de perguntar a vocês: que tipo de Cristo você confessa? Qual é o Cristo que está na sua boca? Veja se é o mesmo Cristo que estava na boca dos apóstolos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Um terceiro ponto que esse texto me ensina: não desanime. Você não tem esse direito. Ok? Não desanime, você não tem esse direito de estar desanimado. E por que você não tem esse direito? Abre aí a sua Bíblia e veja o versículo de número 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Filhinhos, daí se percebe que João, ele retoma a ternura com os seus discípulos, né? Ele fala assim: olha, meus filhinhos, ele vem com dura, e daí ele fala assim: mas calma aí, filhinhos, calma aí, ó. Diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, não desanimem, porque vocês não têm esse direito. E por que vocês não têm esse direito de se desanimarem? Perceba o que o texto já nos mostra. Olha o verbo vencer. O verbo vencer está no perfeito do indicativo ativo. Ou seja, é uma ação, dentro do grego, né, é uma ação que foi concreta, feita concretamente no passado e que tem efeitos perpétuos no futuro. Essa é a ação do perfeito no indicativo. É uma ação que começou ali no passado, que teve a sua obra no passado, completa, e ela tem efeitos perpétuos. E qual é essa obra que começou lá no passado? O centro da nossa história, a morte e ressurreição de Cristo Jesus, nos deu a vitória. Nós já vencemos. Tudo o que nós estamos sofrendo, todas as lutas que passamos, elas são simplesmente, como diz C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Simples, elas são simplesmente uma fumaça, uma nuvem, que tenta nos afastar da verdadeira verdade. Ela tenta dissipar a verdadeira verdade. E qual é a verdadeira verdade? A verdadeira verdade é que nós vencemos em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, pelos méritos da cruz. A morte e ressurreição dele nos dá este privilégio. Então veja, o sistema mundial que claramente nos agride, os falsos mestres que procuram nos seduzir, as cosmovisões defeituosas que tentam confundir a nossa própria pecaminosidade, que anseia nos escravizar, são divinamente ordenadas para falhar. Isso vai falhar. Todos eles perderam. Agora, para um pouco aqui.
nós estamos em um ano, está todo mundo dizendo que é o ano do Brasil, né? Que vai mudar a história do Brasil para o resto dos próximos 500 anos. Gente, para um crente em Cristo Jesus, isso é pura bobagem. Isso é pura bobagem. Isso é pura bobagem. E por que é pura bobagem? Não fique bravo se você é de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, do centro, não fica bravo comigo. Não fica bravo comigo. Eu vou dizer para você por que é pura bobagem. É pura bobagem porque todos esses sistemas vão acabar e falhar. Todos eles. Todos eles já foram vencidos na cruz. Todos eles. Todos eles já foram. Tudo aquilo que agride você e que machuca você também foi ferido na cruz do Calvário. A promessa da cruz do Calvário é que na cruz do Calvário Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Ele venceria de forma definitiva a morte. Que coisa mais tenebrosa e desconhecida que a morte? Que coisa mais difícil de enfrentar do que a morte? Mas por que nós não nos amedrontamos diante da morte? Porque a morte não tem poder de medo sobre nós. Porque Cristo Jesus venceu a morte por nós. Porque diante da morte, muitas vezes nós cantamos. Por que nós cantamos? Porque nós cremos que aquela pessoa não morreu. A pessoa que morre em Cristo Jesus não morreu. Ela foi morar, ela foi estar definitivamente com Deus. Essa é a nossa esperança. Eu sei, é uma visão desagradável. A morte é uma experiência que dá medo em qualquer pessoa. Até mesmo, muitas vezes, naqueles que creem. Mas este medo não deve nos paralisar. Você não tem o direito de desanimar diante das suas lutas. E por que você não tem? Agora deixa eu falar para você de maneira específica. Você não tem esse direito. Por que você não tem esse direito? Porque é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O que isso significa? Significa que o Deus encarnado, que o Espírito Santo, aquele que o Deus encarnado nos enviou como seu segundo conselheiro, está em nós. Veja só o que João vai dizer em João capítulo 14, versos 16 a 17. Pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Perceba, olha o que Jesus está dizendo, que esse conselheiro estará com vocês para sempre. O Espírito da verdade, aquele que nos conduz a toda a verdade. O mundo não pode recebê-lo, não pode de maneira nenhuma. Quem pode? Porque vocês me conhecem, vocês o recebem. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e está em vocês. Ele vive com vocês e está em vocês. Por que o mundo te odeia? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Por que você é perseguido? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Por que você não precisa ter medo? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Por que você vence? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é uma realidade para você, essa é uma promessa do próprio Evangelho. Agora veja, João encerra nos dando o seguinte conselho: não lutemos por audiência, lutemos pela verdade. Não lutemos por audiência, lutemos pela verdade. Olha aí, abre sua Bíblia e veja o que diz o versículo 5 e 6. Eles vêm do mundo, por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja só, existe uma tensão aí. Uma tensão. Olha o que diz o texto.
o que falam, por isso, o que falam procede, verso número 5. Por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Quem ouve os falsos profetas? E João faz de propósito aqui, ele coloca uma tensão de quantidade, que a gente chama teologicamente, né? Existe uma tensão de quantidade. Quem ouve os falsos profetas? O mundo. Esses caras são amados, idolatrados. Tem o tapete vermelho, tem as melhores coisas. O mundo ouve eles. Eles são admirados. Agora, quem ouve o evangelho da verdade, quem ouve a verdadeira pregação do evangelho, todo aquele, percebe, ele mudou a atenção. Não é mais o mundo que ouve, mas somente aquele que conhece a Deus. Somente aquele que conhece a Deus nos ouve. Somente os eleitos. Vocês vão lembrar que Jesus nos evangelhos vai dizer o seguinte: muitos podem ser os chamados, muitos são chamados. O evangelho é anunciado para todos, para que todos se convertam, mas poucos são os escolhidos. É a mesma tensão aqui. É a mesma tensão. Sabe qual que é o nosso grande problema numa sociedade tão pluralista quanto a nossa? Tão adoradora de redes sociais, nós queremos audiência. Sabe qual que é o problema de você querer audiência? É você negociar a verdade. Aqui está o problema de você querer audiência. Quando você deseja a audiência, você negocia a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, às vezes, ela é dolorida. Não é? Vamos ser sinceros. Tudo bem, eu sei, né? A verdade, ela liberta. Eu tenho até medo de usar isso, porque ficou tão manjado esse versículo no nosso contexto político. A verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Porém, no entanto, essa liberdade que o Evangelho nos dá, ela é dolorida. E sabe por que ela é dolorida? Para a nossa cultura, eu vou dizer para vocês. Essa verdade é dolorida para a nossa cultura porque é menos de você e mais de Deus. Qual que é o problema do humanismo? É a hipervalorização do ser humano. Veja só, se você conhece as Sagradas Escrituras, você deve saber que o ser humano, ele é altamente valorizado nas Sagradas Escrituras. E ele é altamente valorizado nas Sagradas Escrituras por um motivo. Porque em toda a criação, o ser humano, em toda a criação, em toda a economia da criação, o ser humano, o homem e a mulher, são os únicos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não venha me dizer que o cristianismo ele é um ascetismo reverso. Não é. Porque o cristianismo valoriza o ser humano. Em todas as suas lutas e dores, o cristianismo valoriza o ser humano. No entanto, ele não coloca o ser humano no lugar errado. Não coloca ele no lugar errado. Não coloca o ser humano e as suas vontades no lugar de Deus para relativizar a verdade. A única verdade que nós conhecemos está em Jesus Cristo. Aí está a única verdade. E essa única verdade vai dizer o seguinte: é menos de você e mais de Deus. Menos dos seus desejos e mais da ação do Espírito Santo. Menos da sua ética. Menos da sua ética. Todos nós construímos a nossa ética, não é verdade? Nós construímos, né, a nossa ética, o nosso jeito de ser. Daí o Evangelho diz o seguinte: é menos da sua ética, mas é mais como a minha ética. Você precisa ser como
como Jesus. Veja só, você não precisa ser como você. Porque o que a nossa cultura diz? A nossa cultura diz que você precisa ser como você. Você precisa encontrar, né? Livros de autoajuda. Você precisa encontrar o seu verdadeiro eu. É isso que a nossa cultura diz. No entanto, o Evangelho vai dizer, você precisa encontrar o verdadeiro Deus. E encontrando o verdadeiro Deus, você vai encontrar o seu verdadeiro eu. Porque eu só tenho um encontro comigo mesmo, com a minha verdade, quando eu encontro aquele que transcende a minha verdade. São encontros de transcendência, não de imanência. Porque se for um encontro de imanência, eu encontro caos. Porque na minha imanência existe o pecado, e o pecado é o caos. Mas na transcendência, quando eu encontro aquele que transcende a minha verdade, que é a verdadeira verdade, eu vou dizer o seguinte, ok, eu me encontrei. Porque ele está dizendo quem eu sou. Não sou eu que estou dizendo. E a Bíblia vai afirmar categoricamente que a partir de Cristo Jesus, você é um filho amado de Deus. Quer coisa mais poderosa do que isso? É o que a Bíblia diz. Então, meus irmãos, deixa eu encerrar com vocês fazendo a seguinte colocação. Primeiro, não seja ingênuo. Existe uma batalha sendo travada pelos corações, mentes e almas de todos os homens e mulheres sobre a face da terra. Não seja ingênuo. Existe essa batalha. Seja, então, um discípulo ativo de Cristo Jesus, proclamando a cruz, lutando pela verdade do Evangelho e pagando o preço pelo aquilo que é certo. Segundo, prove os espíritos. Confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Confie no Espírito Santo, que está dentro e permanece em você. Apegue-se, então, não à sua verdade, mas à palavra da verdade. Aqui está a sua força. Aqui está a sua segurança. Aqui, na palavra da verdade, está a sua salvação. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, pensar nessas verdades, questioná-las com sua mente crítica. Senhor, nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que é verdade e que, acima de tudo, Deus, nos ensina da verdade, Pai. Nos liberta, Deus, dessa mentira que muitas vezes nos envolve, que é disseminada pela cultura, que nos encaminha a Deus para aquilo que não é verdadeiro, Pai. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos dê o discernimento e o conhecimento da Tua verdade, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Um excelente almoço de domingo. Nos encontramos, se assim desejar, às 19 horas aqui.